Saudações, meus queridos. Bom dia para vocês. Bem-vindo a mais uma aula. Hoje nosso vídeo vai falar sobre... A gente vai começar um capítulo novo, um assunto sobre sequências numéricas. Esse é o primeiro vídeo de uma sequência com 3 aulas. Nosso primeiro vídeo agora, nossa aula vai falar sobre identificação de padrões em sequências numéricas. Temos também um segundo vídeo para falar sobre classificação de sequências. E o terceiro vídeo em que a gente vai mencionar sobre a construção de fórmulas que descrevam os elementos dessa sequência. Tudo bem? Nessa aula de agora, a gente vai trabalhar 3 exercícios, ok? O primeiro exercício está aqui. Nós temos aqui um exercício lá da Universidade Federal de Alagoas, que menciona o seguinte: uma cultura de bactérias, o número de micro-organismos duplica a cada 20 minutos. Considerando-se uma população de 100 bactérias, qual é o intervalo de tempo em que se registram 5.000 indivíduos? Nesse caso, me interessa o intervalo mínimo. Ok? Qual é o menor tempo que eu vou registrar aqui para conseguir um total de 5.000 bactérias, considerando 100 bactérias como início da observação. Tudo bem? A gente sabe lá na biologia que essas bactérias hoje costumam se reproduzir por mitose, né? E aí, então, no caso, elas acabam se duplicando, duplicam o material genético e geram duas. Uma célula mãe gera 2 células filhas. Então, a cada vez que essa reprodução acontece, essas bactérias vão se duplicar. Justifica o fato de termos essa primeira frase. E essa duplicação, ela acontece a cada 20 minutos. Se o tempo está rodando de 20 em 20 minutos, nós vamos construir uma tabela explorando essa sequência. Eu vou começar com a minha primeira observação. A primeira observação eu vou fazer agora, ó, tempo zero. É como se eu estivesse olhando para o microscópio aqui, e nesse primeiro momento que eu vou olhar para esse microscópio, eu vou enxergar ali um total de 100 bactérias. É o meu momento inicial. Ok? Em seguida, a minha segunda observação ela vai acontecer daqui a 20 minutos, em que o número de bactérias, pelo que o texto disse, duplicou. Nesse caso, o 100 vai duplicar, vai virar 200. Certo? Vou aguardar mais um pouquinho e vou fazer a minha terceira observação daqui 20 minutos. Nesse caso, 40 minutos é o tempo em que essa observação vai acontecer. O número de bactérias vai duplicar mais uma vez, vai ser 400. E eu vou fazer então uma próxima observação daqui a outros 20 minutos, considerando 60 minutos então. Sendo assim, em 1 hora eu vou ter aqui um total de bactérias que vai ser 800. Perceba dessa vez esse 800 aqui é o resultado desse 400 aqui multiplicado por 2, já que o número de bactérias se duplicou. Beleza? O que nós temos observando agora é o seguinte: a gente vê que nós vemos que nós temos aqui 2 sequências para trabalhar. Uma sequência registrada na linha do tempo, que varia de 20 em 20 minutos. Ó, de um elemento para o outro, o que nós estamos fazendo aqui é somar 20 minutos. Tanto que eu poderia prosseguir essa sequência, e é exatamente isso que eu vou fazer. Meu próximo tempo registrado vai ser... Ou melhor, deixa eu só separar a tabela aqui, né? Meu próximo registro vai ser 80 minutos, que é 60 mais 20. Saindo do 80, eu vou registrar agora 80 mais 20. Chego no 100, saindo do 100 eu vou fazer 100 mais 20, e saindo do 120 eu faço 120 mais 20. Eu tenho aqui então uma sequência criada baseado em soma. De um elemento para o outro, eu sempre vou somando de 20 unidades. No caso, 20 minutos, né? Vamos analisar agora o que acontece com a sequência dessas bactérias aqui embaixo. Ó. De um elemento para o outro, eu percebo que aqui o que está acontecendo é uma multiplicação por 2. Já que nós construímos essa sequência pensando na ideia de que essas bactérias estão se duplicando, ok? E aí então eu vejo que de um elemento, de uma célula para outra, sempre de um elemento para o outro, sempre nós estamos considerando aqui uma multiplicação, os elementos estão dobrando. Sendo assim, eu poderia prosseguir preenchendo essas células aqui da tabela, também seguindo esse padrão, sempre multiplicando por 2. 800, se eu multiplicar por 2 vira 1.600. Se eu multiplicar por 2, vira 3.200. Se eu multiplicar por 2, eu viro 6.400. Eu tenho 6.400 aqui. E multiplicando por 2 mais uma vez, 12.800. Ok? Essa é a nossa lógica aqui para trabalhar a sequência das bactérias. Tenho aqui 2 sequências com 2 comportamentos diferentes, 2 padrões diferentes. E nós precisávamos identificar que padrões eram esses. Meu primeiro padrão é uma sequência agora em que eu vou somando de 20 em 20. Meu segundo padrão é uma sequência agora aqui que vai sendo construída baseado em multiplicação, sempre por 2. Tudo bem? Nesse caso, uma vez que essas sequências já estão completas,
né, pelo menos dentro do intervalo de tempo que a gente pode trabalhar, que cabe aqui no quadro, eu vou usar essa tabela para me ajudar a responder a pergunta. Olha o que o exercício quer. Eu comecei com 100 bactérias e quero saber qual é o intervalo de tempo em que vou registrar um total de 5.000 bactérias, 5.000 indivíduos. Nesse caso, eu vou trabalhar aqui, ó, o número de bactérias está na segunda linha da minha tabela. Eu quero descobrir um número 5.000. Perceba que eu não tenho 5.000 registrado na tabela, mas eu posso muito bem garantir que esse 5.000 apareceria aqui, ó, entre 3.200 e 6.400. Tudo bem? Então significa que o tempo necessário para que esse número de bactérias seja registrado é o intervalo entre 100 minutos e 120 minutos. Ok? A questão original era uma questão fechada, em que essa alternativa para marcar estava escrita em horas. 1h40 e 2 horas. Ok? Essa é a resposta desse exercício, considerando a identificação de duas sequências. Ok? Uma sequência baseada em soma e uma sequência baseada em multiplicação. Essas sequências completas nos ajuda a completar o exercício. Beleza? Aguenta a mão aí que eu vou passar mais uma atividade pra gente. Vamos lá, pessoas, retomando nosso segundo exercício aqui. Estou pegando agora uma questão do Enem, um pouco antiga, que fala sobre caixas empilhadas. Vou ler o texto com vocês, ó. O Ronaldo é um garoto que adora brincar com números. Numa dessas brincadeiras, ele empilhou caixas numeradas de acordo com a figura mostrada aqui, ó. Ele percebeu que a soma dos números em cada linha tinha uma propriedade e que por meio dessa propriedade era possível prever qual era a soma de qualquer linha que viesse posterior às que já foram construídas. A partir dessa propriedade, vem a pergunta: qual será a soma da linha número 9? Tudo bem? Nós vamos trabalhar com esses elementos aí. O enunciado falou que o Ronaldo empilhou essas caixas e ele agora enxergou uma propriedade somando os elementos de cada linha. Acompanha comigo, ó. Essa aqui é a linha número 1, ok? Nessa linha número 1, a soma é simplesmente um inteiro. Só tem um número, né? Aqui, ó, essa é a linha número 2, formada pelos elementos 1, 2 e 1. Se eu somar esses 4 números, a resposta que eu tenho aqui vai ser 4. Aqui eu tenho a linha número 3. Nesse caso, a soma dos números contidos nessa linha seria 1 mais 2 mais 3 mais 2 mais 1, vai dar 9. E aqui eu tenho a linha número 4. Ok? A soma dos elementos formados nessa linha seriam 1 mais 2 mais 3, mais 4, mais 3, mais 2, mais 1. Essa soma aqui vai dar 16. Beleza? O que nós temos que analisar aqui agora é o seguinte. O exercício falou que o Ronaldo enxergou uma propriedade em relação aos números que ele construiu nessa soma. Tudo bem? O que nós vamos analisar então é o seguinte. Percebam que o número da linha coincide com o número central de cada conjunto de elementos. Olha só, linha 2, eu tenho esse número central. Linha 3, o número central. Linha 4, o número central. Então a ideia é de que na linha 9 eu consigo escrever esses elementos, certo? Eu até poderia arriscar, eu já vi alguns alunos fazendo isso, ó. Alguns alunos arriscando, falando que a linha 9 seria isso aqui, ó. A linha 9 seria o 9 no centro, aí eu teria que escrever 8 dos dois lados, 7 dos dois lados, 6 dos dois lados, 5, 4, 3, 2 e 1. Essa aqui seria a linha número 9, ó. Teria que somar todos os elementos. Um aluno que consegue enxergar esse padrão é porque ele conseguiu entender como essa pirâmide foi construída. Só que aí eu poderia finalizar essa questão simplesmente somando todos esses números. Mas perceba que a intenção da questão não era fazer isso. A intenção da questão era identificar propriedades. Então, a propriedade que existia entre esses números aqui que foram somados. Acompanhe comigo. Todos esses números aqui, se vocês forem analisar, são números que têm raiz quadrada exata. Nesse caso, são números quadrados perfeitos. Quando eu falo que os números são quadrados perfeitos, eu escrevo o seguinte, ó. São números que são resultados de algum outro número que foi elevado ao quadrado. Eu posso escrever isso, ó. Esse 1 é a mesma coisa que escrever 1 ao quadrado. O 4 é 2 ao quadrado. O 9 é 3 ao quadrado. E o 16 é 4 ao quadrado. Tudo bem? Pensando nisso, foca comigo, ó. O número da linha é o número da base que eu estou trabalhando, ó. Atenção, deixa eu apagar isso aqui, para não confundir, né? Certo? Olha só. A linha número 4
o resultado dele é 4 ao quadrado. A soma dá 16, que é 4 ao quadrado. A linha número 3, a soma deu 9, que é 3 ao quadrado. A linha número 2, a soma deu 4, que é 2 ao quadrado. Ok? E a linha número 1, o resultado deu 1, que é 1 ao quadrado. Tudo bem? Essa é a propriedade que o Ronaldo enxergou segundo o que o enunciado falou. O enunciado falou que o Ronaldo enxergou uma certa propriedade e aplicou essa propriedade para descobrir qual era a soma da linha número 9. Então a gente vai fazer isso aqui, ó. Ok? Na linha número 9, a soma vai dar simplesmente 9 elevado ao quadrado, já que nós identificamos que o número da linha fala qual é a potência que eu vou trabalhar. Sendo assim, 9 ao quadrado, a resposta vai ser então 81. É a resposta da questão original. Beleza? Dessa vez, o padrão que nós temos não é um padrão que se baseia em somar um número fixo ou multiplicar por um número fixo, como foi no exercício anterior. Nosso padrão agora é identificar a questão das potências. Aqui no caso a gente chegou a um padrão que se baseava em potências elevadas ao números elevados ao quadrado. Tudo bem? Isso é um tipo de padrão de sequências numéricas muito comum também que vai aparecer em vários exercícios. Fica a dica. Já é o terceiro padrão de sequência que nós estamos estudando nesse vídeo. Tudo bem? Aguenta a mão aí que tem mais um exercício pra gente fazer. Vamos lá, então. Nosso terceiro e último exercício desse vídeo. A gente vai trabalhar com essa sequência aqui, ó. Considere a sequência de figuras a seguir, ok? Percebe? As minhas figuras sempre formadas por quadrados. Só que esses quadrados são divididos. A minha figura 1 só tem esse quadradinho colorido. A minha figura 2 já tem um quadrado dividido em 4 partes. 2 partes coloridas e 2 partes em branco. A minha figura número 3, um quadrado agora dividido em 9 pedaços, sendo que 3 deles foram coloridos, outros 6 em branco. Figura número 4, um quadrado agora dividido em 16 pedaços, com 4 deles coloridos. Tudo bem? Olha a pergunta que está sendo feita dessa vez. Quantos quadrados brancos existem na 10ª figura? Ok? A minha ideia aqui é tentar identificar o padrão que existe nessa sequência. Pode ser vários. Eu já vi essa questão sendo resolvida de umas 3 formas diferentes. Mas aqui, como a minha ideia é de identificar padrões, eu vou focar em um padrão específico. Acompanhe comigo. Eu vou criar aqui uma sequência com os quadrados brancos. A sequência de quadrados brancos, que é ela que me interessa. O exercício quer saber a 10ª figura. Olha só, a sequência vai ser essa aqui, ó. A minha primeira figura não tem nenhum quadrado branco. Vou registrar então essa quantidade como 0. A minha segunda figura eu conto 2 quadradinhos brancos aqui. Então eu vou registrar 2. A minha terceira figura eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadrados brancos. E a minha figura número 4 eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 quadrados brancos. Ok? Essa é a sequência que eu preciso construir. Mas percebo que essa minha sequência, ela só tem 4 termos. Eu quero chegar na 10ª figura. Então eu vou acrescentar aqui, ó, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok? Se eu descobrir quem é o elemento presente nessa última posição, eu tenho a minha pergunta então respondida. Beleza? Para eu poder preencher essas próximas casas que aparecem aqui, eu até poderia fazer o desenho. Eu já vi muitos alunos resolvendo essa questão reproduzindo os desenhos, certo? Só que a ideia não é reproduzir desenho, a ideia é entender o padrão que existe nessa sequência. E aí nós vamos analisar, acompanhe comigo. Eu poderia verificar que do 0 para o 2, nós aumentamos aqui uma quantidade de duas casas. Do 2 para o 6, a quantidade que aumentou dessa vez foi uma quantidade de 4 casas. E do 6 para o 12, a quantidade que aumentou dessa vez foi uma quantidade de 6 casas. Percebam que os padrões de construção aqui vão se basear em soma de números pares. Ó, estou somando 2 para conseguir o próximo termo. Depois eu vou somar 4, vou somar 6. Seguindo essa lógica, nós podemos então completar o restante da sequência, se for o caso. Certo? E se for o caso não, né? É o caso. Nós vamos então somar o próximo número. O próximo número que eu vou somar é o primeiro número par que vem depois do 6. Eu somo 2, 4, 6, vou somar então 8. Nesse caso, somando 8, o número que eu vou registrar aqui vai ser 20. Meu próximo termo agora eu vou somar um número par de novo, só que o número par que eu vou somar agora vai ser 10.
Quando eu somo 10, o que eu vou conseguir aqui é 30. No caso, somando aqui de novo, eu vou somar mais um número par que é 12, vou somar aqui o 14, vou somar o 16 e vou somar o 18. Olha só, a minha sequência está sendo construída sempre somando números pares, ok? Somei 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Parece um pouco trabalhoso, mas a minha ideia aqui é explorar esse padrão, tá bom? Do 30, se eu somar 12 unidades, eu consigo 42. 42, somando 14 unidades, eu consigo 56. 56, somando 16 unidades, eu consigo 72. E 72, somando 18 unidades, eu consigo 90. Esse 90 responde a pergunta que eu tenho feito aqui para o exercício número 3. Tudo bem? Eu sei que existem outros padrões. Se você enxergou, coloca aí nos comentários para ajudar a galera. Tranquilo? Eu sei que existem fórmulas para trabalhar problemas como esses, ok? Tem também outros tipos de características que a gente poderia observar nessa sequência. Mas o foco que eu quero aqui é mostrar para vocês o seguinte. Nós criamos sequências no primeiro exercício desse vídeo em que havia um padrão de somar sempre o mesmo número ou também de multiplicar o mesmo número. Vimos também uma sequência criada em que o nosso padrão de construção era trabalhar com potências elevadas ao quadrado, números elevados ao quadrado. E dessa vez eu tenho um quarto padrão aqui, em que eu estou somando um tipo de número específico, que no caso, números pares. Não são sempre os mesmos números que estão sendo somados, mas eles têm um padrão. Nossa intenção é identificar esses padrões. Estamos aí então com esse exercício resolvido baseado nesse formato. Tranquilo? Com esse exercício a gente encerra o nosso primeiro vídeo, mas fica atento que tem continuação. Olhe nos links aí para você descobrir, para você encontrar aí a aula número 2 e a aula número 3 aí sobre sequências numéricas. Tá bom? Um abraço!